É, bom, foi lá, é, a fêmea não está em cio, não está em estro, então ela está em anestro. Ela não vai aceitar o macho. Se ela não vai aceitar o macho não vai cruzar. Se o macho não cruzar, não vai se reproduzir, certo? A fêmea está em estro, em cio. Porém, o macho que seria para cruzar, né? Ela vai aceitar a monta. Porém, esse macho ele é castrado. Então, não vai acontecer a reprodução. Ou é, é um rufião, que é muito usado nos rebanhos de gado, né? Então, tem vários tipos de rufião, mas eu vou citar só um exemplo aqui, né? Um macho que é feito, ao invés de castração, vasectomia, né? Que é a mesma cirurgia que é feita em humanos, né? Que ela tem algumas diferenças da castração, né? Castração se retira ali a parte, né, o testículo, onde se acontece a produção do gameta masculino, né? Já a vasectomia, ela impede a saída desse gameta. Então, o, o mesmo local onde é produzido o gameta masculino e o gameta feminino também, no mesmo caso, é produzido hormônios. Então, nesse local, que é o testículo, nos machos onde é produzido a testosterona, é produzido os espermatozoides, certo? Se eu tiro, eu acabo com a produção de testosterona. Se eu deixo, a testosterona continua agindo. Então quer dizer o quê? Que esse macho castrado, ele, ele não vai ter mais essa produção de testosterona e não vai ter vontade de cruzar, que a gente chama isso de libido, né? Quando a gente deixa, o que vai acontecer? Vai ter essa produção de testosterona. Tendo a produção de testosterona e ele observando a fêmea em cio, vai querer acasalar. Então, o que que é? E por que se usa o rufião? Para poder saber quais as fêmeas estão em cio, né? Então, se usa o rufião para saber qual fêmea está em cio. E aí pode se usar várias técnicas de reprodução, né? Eu sabendo quem está em cio, se eu quiser fazer qualquer técnica de reprodução, que eu já vou falar quais são, eu vou poder fazer, né? Mas como a gente está falando do meio natural, seria ir lá colocar com o touro que eu quero e vai cruzar e assim vai acontecer os próximos passos, gestação, né, parto, enfim. Beleza. Foi lá e aconteceu a gestação, né? Vamos dizer assim, uma vaca ficou ali os 9 meses, né? Aí tem o parto, né? Então chegou a hora do parto, né? Então nasceu o filhote, né? Pronto, se reproduziu. Esse filhote ele vai herdar qualidades da mãe e vai herdar qualidades do pai, né? Muitas vezes acontece o que? O filhote não se parece com nenhum dos dois, né? Mas às vezes, futuramente, começa a surgir as características do pai ou da mãe, ou às vezes puxa mais para um lado, mais para o lado do pai ou para o lado da mãe, né? Ou até outras, no caso nós seres humanos, outras pessoas da família. No caso dos bovinos, a mesma coisa, né? Então, isso pode acontecer também, né? E quais são os meios de reprodução que se tem, né? Então, são vários meios hoje em dia. Então, se tem o meio natural, que seria monta, a monta livre, né? Que é quando a gente solta, é, quando a gente... Então, pessoal, os meios de reprodução são esses. É, quando se tem a monta livre, se deixa o animal solto, né, junto com os outros animais e acontece de forma natural, né? Quando se é controlado, a gente vai lá e escolhe quais animais que vão se reproduzir, né? E é uma monta controlada, né? Então a gente seleciona, faz uma seleção. Geralmente essa seleção é feita porque
Muitas vezes os animais eles são transportados para outros locais, né? Ou muitas vezes a gente quer fazer o mesmo um controle para saber quais são, né? E existe também a inseminação artificial. A inseminação artificial, ela é uma técnica usada já há bastante tempo, né? E é feito selecionados animais e o que acontece? Se coleta o material do macho e insemina as fêmeas, né? Isso dá para se fazer com cachorros, dá para se fazer com pequenos ruminantes, com gado, com cavalos, né? Tem técnicas de reprodução também, né? Para seres humanos, né? Porém, agora o nosso intuito seria os animais mesmo, principalmente os de grande porte, que são mais usados essa técnica, né? Então, o que acontece na inseminação artificial? Ela é basicamente a mesma coisa que a inseminação artificial em tempo fixo. Porém, a inseminação artificial em tempo fixo, que a gente até chama de IATF, né, abreviação, ela é uma técnica um pouco mais moderna, que já tem um controle melhor, né? E, e assim, a inseminação artificial, ela tem algumas desvantagens, né, em relação ao IATF. Quais são? Que a IATF, ela é a mesma coisa, se coleta o material do macho e insemina as fêmeas, porém se faz com um controle de aproveitamento melhor, né? Se usa hormônios para fazer essas fêmeas ciclarem todas elas no mesmo dia. Então, é feito palpação, ultrassom, né, nas fêmeas e olha e vê quem está em cio, quem não está. E aí vai ser usado hormônios para se fazer elas ciclarem todas no mesmo dia. Então elas vão entrar em cio todas no mesmo dia. Então, qual que é a vantagem em relação a isso? Vai ter o dia de eu ir nessa fazenda, desse sítio, nessa propriedade, para ir lá inseminar essas fêmeas, né? Ou, geralmente é inseminar, né? Vou lá inseminar as fêmeas. Então eu vou fazer uma viagem só, vou lá, faço de uma vez só, né? E eu consigo ter um controle melhor, consigo bolar um jeito de nascer tantos bezerros em determinado mês, outro lote de bezerros, né? Ou de potros, sei lá, em determinada época do ano, né? Já a inseminação artificial, qual que é a vantagem e a desvantagem, né? Então vou lá e insemino, né? Por eu não ter um controle muito bom disso, possa ser que aquela primeira inseminação já eu perca, porque o material pode não ser muito bom, a vaca pode não estar realmente em si, eu não tenho um controle muito certo. Eu só vou lá, coleto e insemino, né? Eu não faço esse controle, as vacas ciclarem, por exemplo, no mesmo dia, ter todo esse controle, né? Passar o ultrassom, não tenho muito esse controle, né? Então, a inseminação artificial em tempo fixo, ela é mais vantajosa nesse sentido, né? É, e aí tem outras técnicas laboratoriais, né? De fazer o embrião também. E tem transferência de embrião, que eu posso aliar com a inseminação artificial em tempo fixo. Eu vou e insemino uma égua, e essa égua vai doar esse embrião para outra égua, né? Então, uma égua doadora, uma égua receptora, né? A égua que vai receber esse embrião é a égua que vai criar. Então, é uma barriga de aluguel, vamos dizer assim, né? E por que é feito isso? Muitas vezes uma égua, uma vaca, ela não pode parar a vida dela para poder ficar gestante. Por exemplo, às vezes uma égua ela tem um alto valor comercial, né, e eu consigo tirar muitos embriões dela e colocar em outras éguas de menor valor. Então eu vou ter potros
muito bons, filhos de uma égua muito boa, mas criados por mães não muito boas assim, não muito valiosas assim, vamos dizer, né? Às vezes essa égua pode ser uma égua de competição, enfim, né? São vários motivos. E aí é criado, né, os potros, né, e essa égua que doou continua sem ficar gestante, né? Então esses são os meios de os meios genéticos aí para se fazer a reprodução, né? E aí depois lá na frente, né, no final da gestação, né, vai acontecer o parto, né? Então hoje que eu queria falar para vocês, né, sobre nessa aula de reprodução, né? Essa aula que envolve genética, envolve fatores ambientais, envolve alimentação, né? Reprodução dos animais vai envolver muita coisa, né? Basicamente aqui eu fiz uma introdução, né? E vocês anotem as dúvidas e, se possível, já comecem a tirar todas, anotem para já tirar todas as dúvidas possíveis, para a gente não acumulando, porque é uma matéria difícil, né? Eu até tentei explicar com calma, devagar, porque senão é muita informação, tá bom? Até mais.